esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder por vida atrás da escravidão me libertou. Os meus pecados Jesus levou. O que eu
Boa noite, meus irmãos e meus amigos. Eu estou aqui neste momento para abrir o culto da 10ª Igreja Batista Itapiruna. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer aqueles que têm assistido os nossos cultos e que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. E nós vamos agora orar, colocando o culto desta noite nas mãos de Deus, pedir ao Deus dos céus que nos abençoe mais uma vez, para que tudo aquilo que for tratado aqui nesta noite seja tão somente para agradar ao Senhor, Criador do céu e da terra, o Senhor Jesus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos agora pedir a direção de Deus para aquilo que vai acontecer nesta noite. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, para pedir a misericórdia do Senhor sobre nós, porque o culto precisa acontecer, e sem a manifestação do Senhor, nada pode ser feito. A Tua palavra nos ensina, ó nosso Deus, sem o Senhor nada podemos fazer. Portanto, ó Deus, desça sobre nós, em cada parte do culto, que tudo seja para exaltar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor da nossa vida, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. Vem inundar em
Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Um privilégio muito grande poder estar com os irmãos mais uma vez. É você também que está nos assistindo até agora, no nosso culto online. Te agradecemos por estar aqui. Pedimos que você continue com a gente aí conectado, para que você continue sendo abençoado como já tem sido até aqui. Eu convido você que nos assiste, você membro da DIB, membro de outra igreja, você que não é membro de nenhuma igreja, a curvar a sua cabeça para a gente poder estar orando e assim pedindo para que o Senhor, nosso Deus, fale aos nossos corações através da palavra dele. Oremos. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado pelo privilégio que é poder estar falando com o Senhor. Obrigado por esse domingo, por tudo que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo EBD que tivemos hoje pela manhã, ó Deus, online e também no templo, ó Deus, o culto agora à noite, meu Pai, que o Senhor tenha abençoado até aqui, continue a abençoar. Fale aos nossos corações através da Tua palavra neste momento, o que nós precisamos ouvir, não o que queremos. Porque a Tua palavra ela é divinamente inspirada e ela vem para corrigir, para ensinar, ó Deus, para redarguir ou para instruir em justiça. Então, que possamos estar aceitando ela como ela é e nos adequando à Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. É que nós oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, o seu aplicativo aí no celular, em Jonas, um dos profetas menores, lá no finalzinho do Antigo Testamento, Jonas capítulo 1. A mensagem está baseada em alguns textos deste livro, deste capítulo, a gente vai estar lendo. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar a carga que estava no navio, para o aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: Declara-nos agora, pois, por causa de quem sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, que lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, o tema que o Senhor colocou em nosso coração para a mensagem dessa noite foi o seguinte: um escolhido em rota de fuga. Vou repetir: um escolhido em rota de fuga. E eu fui
esse escolhido em rota de fuga por um tempo. Aqui os membros da DIBM sabem, por 3 vezes eu me afastei da igreja, por cair na tentação, por cometer pecados, me afastei. Às vezes você que está nos assistindo, né, ou você membro de alguma igreja, né, está em situação de fuga também. Você que ainda não tem Cristo, ainda não aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor, você também pode ser, né, um desses escolhidos, né, um escolhido que está em rota de fuga também. E algumas coisas, né, que a gente pode perceber dentro desse texto, nesse escolhido que está em rota de fuga. E Jonas era esse, né? Deus o chamou para pregar em Nínive, para clamar contra ela, para que a destruição não viesse sobre Nínive, capital do reino da Síria na época. E Jonas, ele fugiu, né? Ele temia ir a este povo, porque esse povo massacrava, né? Há muito massacrava o povo, né, de Jonas. Então Jonas não achava justo, né, esse povo ouvir falar da salvação de Deus. Então, uma primeira coisa, né, desse que a gente pode perceber nesse escolhido em rota de fuga é que ele ouviu a voz de Deus. Então Jonas ouviu a voz de Deus. Os versículos 1 e 2 nos dizem assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Então ele ouviu Deus falando com ele. Jonas, vai lá e prega. Então ele ouviu a voz de Deus. Mateus 22:14, Jesus ali falando sobre a parábola das bodas. O último versículo lá dos versículos dessa parábola, Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A gente procurou um comentário que traz assim para a gente: a salvação, a chamada à salvação, o convite ao banquete nupcial, porque em se falando em Cristo e sua igreja, nós como igreja de Cristo, nós estamos nos preparando para a festa de casamento, porque o noivo vai vir para buscar a sua igreja para essa festa, né, para esse cortejo, para esse banquete, né, nupcial. Então a chamada, a salvação, o convite ao banquete nupcial é feito a muitos. Então por que não dizer que esse convite, a chamada à salvação é feita a muitos? Por que não dizer que é feito a todos? Porque Jesus disse que ele, quando fosse levantado no madeiro, ele atrairia os olhares de todas as pessoas a eles, né? Jesus ainda falou que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então muitos são chamados a este banquete nupcial, chamados à salvação, mas poucos atendem à chamada de Deus. Poucos se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo. Então muitos serão chamados, mas poucos vão querer se enquadrar nesse caminho que é estreito, como Jesus já havia falado. Então poucos vão querer aceitar essa salvação que é de graça, que para nós não custou nada, mas para Deus custou o sangue do único filho dele, do melhor que ele tinha no céu, que é o filho dele. Então muitas das vezes e todos nós, né, ouviremos a voz de Deus. Você que ainda não tem Cristo, você não vai partir sem ouvir claramente o plano da salvação, porque se Deus fosse assim, ele seria injusto. E Jesus ainda falou que este evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo, e só depois é que virá um fim. Então a gente aprendeu na última lição da EBD, que a igreja estudou, que quando Pedro fala lá em 2 Pedro 3, né, sobre a volta de Cristo, se Cristo está tardando em vir, não, para a gente entender que ele está usando de paciência, ele está prolongando o seu amor, ele está alargando a sua paciência, aguardando, né, que as pessoas enxerguem, que as pessoas atendam a chamada que ele faz à salvação. Hebreus 8:11 diz assim para a gente a palavra: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então todos, desde o menor até o maior, conhecerão o Senhor. Então Jonas, ele ouviu. No caso de Jonas ele era salvo. Jonas era um salvo que estava em desobediência. Às vezes você não tem certeza, né, da sua salvação. Você vai ouvir a voz de Deus. A questão é se você vai atender essa chamada que Deus faz para você todos os dias, a salvação. Aquela vozinha que fala para você que você precisa mudar de vida, você precisa mudar o seu rumo,
né? É o Espírito Santo, né, te incomodando, falando para você deixar que Ele entre na sua vida, que você aceite a Cristo e Ele venha selar você para chamar você dele, para falar que você é dele, que você é propriedade particular dele, né? Porque a questão que todos nós somos criaturas de Deus, mas filhos não somos todos que somos filhos de Deus, porque Jesus falou isso, né? João, na voz de João, João 1, versículo 14 ao 16: a todos quantos o receberam, a estes Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a todos quantos recebem a Cristo, a todos quantos se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo, estes é que vão receber a salvação. Então, todos conhecerão Deus, desde o menor até o maior, todos ouvirão falar. Em um outro comentário diz lá que o conhecimento cristão ele tende a crescer. Então, todas as pessoas vão ter essa consciência de salvação. Jesus não vai voltar enquanto todo mundo não ouvir falar de uma forma clara, de uma forma entendível, né, sobre a salvação que ele oferece às pessoas. Uma segunda coisa que a gente aprende, né, com esse escolhido em rota de fuga, o versículo 3, né, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou-lhe um navio que ia para Tarsis. Ele pagou a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Qual é uma segunda coisa, uma segunda atitude, né, que a gente observa na vida de um escolhido em rota de fuga? É que os seus recursos eles estão sendo mal empregados. Aqui estamos falando do recurso financeiro. Jonas pagou a sua passagem. E o que você, né, tem feito com os seus recursos? Nesse período de pandemia, muitos irmãos negligenciando os dízimos. Não que Deus precise do seu dinheiro, não que o pastor precise do seu dinheiro, ou que o reino precise do seu dinheiro, porque o nosso Deus ele é dono da prata e do ouro. Aí Malaquias 3:10 traz assim para a gente: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então é para que a gente seja abençoado, para que nós sejamos abençoados. Então, em que você está pregando seus recursos? Estamos falando de recursos financeiros. Mateus 6:32, né, Jesus falando ali sobre ansiosa solicitude pela vida, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. No versículo 27, um pouco antes, Jesus fala que por mais ansioso que a gente esteja, a gente não pode acrescentar anos de vida, né, para o tempo que a gente tem aqui. A gente não pode acrescentar centímetros ou tempo à nossa vida, por mais ansioso que nós estejamos. A gente está falando de recurso financeiro, mas os seus outros recursos, né? Porque na verdade todos os recursos que nós temos, é Deus quem nos dá, para que a gente administre o nosso tempo. O que você tem feito com o seu tempo? Você tem dedicado um tempo significativo ao Senhor, ao seu espírito, alimentando o seu espírito, lendo a Bíblia, orando? O que você tem feito com o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo do Senhor? E Deus vai te pedir conta. A gente vai pagar pelo que a gente fez, né, com esse corpo que não nos pertence. A gente lembra um pouquinho da criação, quando Deus criou todas as coisas, Ele disse: haja luz e houve luz, né, que os animais povoem os céus, povoem as águas. E quando Ele foi criar o homem, foi diferente. Ele formou o homem do pó da terra. Então Ele tocou no homem. Então aí está a responsabilidade de nós cuidarmos do nosso corpo, entendendo que o nosso corpo não é nosso, o seu trabalho. Como que você tem se dedicado ao seu trabalho? Você tem cuidado bem do trabalho que o Senhor te deu, a sua família, o trabalho que o Senhor te deu, a sua família. Então são os recursos, né? Como que você tem empregado esses recursos? Ou melhor, você tem cuidado desses recursos que o Senhor tem dado para você? Então, para a gente entender, né, que muitas das vezes nossos recursos estão sendo mal empregados. E o detalhe é que quando a gente, Mateus 6,33 fala, quando a gente busca em primeiro lugar o Senhor, a sua justiça, e o texto diz que as outras coisas nos serão acrescentadas, a gente entende que quando a gente se propõe a cuidar das coisas do Senhor, com a nossa imperfeição, Ele cuida das nossas coisas com perfeição. Então nós saímos ganhando, porque Ele investe na gente com perfeição, e nós investimos aquilo que nós temos, o pouco, aquele pãozinho de cevada que nós temos, com imperfeição, porque somos imperfeitos, mesmo tendo Cristo.
Então a gente precisa, né, saber empregar melhor os nossos recursos. Então muitas das vezes o escolhido em rota de fuga, ele está empregando mal os seus recursos, ou, né, está negligenciando o emprego desses recursos. Um outro ponto, né, sobre um escolhido em rota de fuga, uma outra coisa que a gente pode aprender é porque ele é norteado pelo temor de Deus. No caso de Jonas, ele foi norteado, no versículo 9. E ele respondeu, quando os demais tripulantes do navio perguntaram para ele de que povo ele era, ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, Deus que fez o mar e a terra. Então aqui é o temor de Jonas. Esse temor de Jonas o levou para a salvação, e ele fugiu disso aqui, no começo do capítulo. Então Jonas, isso levou ele à desobediência. Jonas tinha esse temor que o levou à salvação e por conseguinte a ser profeta. Mas um outro medo que teve aqui, se falando dos outros tripulantes, é que eles tiveram um medo, esse temor que era parecido com o medo. Então nós precisamos ter esse temor. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor que norteia a nossa vida, esse temor que nós temos que ter do Senhor é que leva a gente para a salvação. E Eclesiastes 12, versículo 13, se eu não me engano, diz que toda a Bíblia, né, pode se resumir em seu versículo, que a vida se resume nisso, que é guardar a Deus, né, e guardar os mandamentos de Deus e temê-lo. Esse é o dever de todo homem. Então a gente precisa pedir a Deus que nos dê esse temor que leve para a salvação. Às vezes você é uma pessoa que está assim, está temerosa, mas o seu medo está levando você a fazer o que Jonas fez, a fugir, achando que Deus não vai te aceitar por conta do seu pecado. Mas a gente se lembra que Isaías 1, versículo 18, ainda que seus pecados sejam como escarlate, vermelhos como escarlate ou vermelhos como carmesim, vocês podem vir a mim que eu vou torná-los brancos como a lã. Nós temos mais predisposição para fugir de Deus com os nossos pecados do que nós irmos para Deus com os nossos pecados, sabendo que Ele é que tem a solução para os nossos pecados. Então a gente precisa pedir a Deus que nos dê esse temor, porque esse temor que norteia a nossa vida e que pode nos levar à salvação, que pode te levar à salvação. Encerrando a mensagem, um quarto e último ponto que a gente aprende, né, sobre esse escolhido em rota de fuga, no versículo 12, respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então, o que a gente aprende aqui nesse versículo, o que eu tiro para a minha vida, quero compartilhar com os irmãos, é que só o escolhido que está em rota de fuga sabe o que pode ser feito para mudar a situação da vida dele. Então só você que sabe o que você pode fazer para mudar a situação da sua vida, o que você tem que abandonar, o que você precisa fazer, o que você tem que deixar, que medo você precisa abandonar, quem você precisa pedir perdão. Então Jonas sabia que só ele sendo lançado no mar é que esses homens seriam salvos. E detalhe que enquanto esse escolhido está em rota de fuga, ele vai causar danos na vida de outra pessoa, né? É perigoso ele ser um causador de tempestade na vida de outras pessoas. Então às vezes você tem sido esse causador de tempestade na sua família, às vezes por conta dos seus vícios, ou por conta de você gastar desenfreadamente, ou por conta de qualquer outra coisa. Mas Jesus, ele pode, né, transformar a sua vida. Então às vezes você pode se enquadrar nisso que a gente falou aqui, né, sobre esse escolhido em rota de fuga. Ele ouviu a voz de Deus, todos vão ouvir a voz de Deus, todos conhecerão ao Senhor, desde o menor até o maior. Ele está empregando seus recursos, né, muito mal, seus recursos estão sendo mal empregados. Ele é norteado pelo temor de Deus, mas às vezes falta aquele impulso. É norteado, ele tem um temor, mas falta aquela força. Então a gente precisa buscar essa força no Senhor, para a gente conseguir ter esse temor e fazer a mudança que é necessária ser feita. E só Ele sabe o que Ele pode fazer para mudar a situação na qual Ele se encontra. Eu peço ao Espírito Santo que possa estar acrescentando ao coração dos irmãos aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo também possa nos dar força para que a gente possa estar
colocando em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Eu convido você mais uma vez a baixar sua cabeça para a gente poder orar, encerrando assim a minha parte no culto dessa noite. Oremos. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado pelo privilégio que é poder estar falando com o Senhor. Obrigado por tudo que a gente aprendeu aqui, ó Deus, sobre um escolhido que está em rota de fuga. Se estamos nesse caminho, Senhor, que o Senhor esteja nos mostrando aquilo que nós precisamos fazer, para que possamos, ó Deus querido, estar mudando a nossa rota, Deus, e voltando a trilhar os seus caminhos. Ó Deus, por mais difícil que seja, meu Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa achar guarida em nossos corações e que o Senhor possa estar renovando as nossas forças, para que possamos estar colocando ela em prática em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos. Foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. O pai conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Meus irmãos e meus amigos, chegamos ao final de mais um culto realizado pela 10ª Igreja Batista Itapiruna. E nós queremos fechar esse culto agradecendo primeiramente a Deus, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Também agradecer àqueles irmãos que Deus tem usado para a execução dos nossos trabalhos. Que Deus possa abençoar grandemente os nossos irmãos. E que os nossos irmãos cresçam na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também queremos agradecer todos aqueles que nos assistiram, que acompanharam o nosso culto. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, juntamente com a sua família, e que Jesus Cristo esteja com você durante essa semana, o tempo todo da sua vida, que você tenha uma semana preparatória para assistir o próximo culto, que acontecerá no próximo domingo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até domingo, se Deus assim permitir. Até lá. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá?
Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão Inscreva-se e pronto! Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.